Você já deve ter escutado por aí que o governo taxou o sol, que energia solar é um negócio que não compensa mais, que tem cliente arrependido por aí achando que foi enganado e que fez um mau negócio. A promessa de ouro nos últimos anos era que você ia gerar a própria energia e zerar a sua conta de luz. Mas será que esse modelo falhou no Brasil? Que história é essa de taxação do sol? Será que vender e instalar energia fotovoltaica ainda é um mercado viável ou será que a fonte secou? Hoje nós vamos ter uma boa conversa sobre isso. Neste vídeo nós vamos desmistificar essa polêmica da tributação da energia solar e eu vou te provar com a engenharia se ainda vale a pena ou não investir nesse sistema. Você vai entender o que realmente mudou com a Lei 14.300 e a verdade sobre a taxação do sol. Como funciona a divisão da tarifa entre TE e TUSD e o famoso fio B, os cálculos reais de retorno de investimento, o famoso payback, no cenário atual. E o erro técnico imperdoável de projeto entre inversor string e microinversor que está fazendo muito cliente ter prejuízo e colocar a culpa no governo. Antes de entrarmos na parte técnica, não esquece de deixar o like, isso ajuda esse vídeo a chegar a mais profissionais e clientes que estão desinformados. E se inscreva no canal para acompanhar a engenharia da vida real. Bora pro vídeo. Nos últimos anos, a utilização de energia fotovoltaica no Brasil teve um crescimento gigantesco. Os custos dos equipamentos caíram muito e surgiram várias linhas de financiamento. Basicamente, o mercado trabalha com três tipos de sistemas. Nós temos o off-grid, que é aquele sistema isolado que usa banco de baterias ideal para áreas rurais, onde a rede da concessionária não chega. Temos o sistema híbrido, que mistura a rede com baterias, e temos o modelo rei do mercado, o mais comum, que é o on-grid, o sistema conectado diretamente à rede elétrica. É o mais barato e o mais utilizado. No sistema on-grid, a energia que os painéis geram vai para o quadro do cliente. O que ele consome é abatido na hora. O excedente é injetado na rede da concessionária. A concessionária serve como uma bateria, onde você injeta energia e pode pegar quando necessário. E é exatamente nessa injeção de energia na rede da concessionária que mora o grande X da questão. E é aí que está toda essa treta da taxação do sol. Antes de falar da taxa nova, nós precisamos derrubar o primeiro mito. A conta de energia não é zerada. Tem muito aventureiro por aí que vende sistema prometendo que o cliente não vai pagar mais nada na conta de luz. Isso não passa de uma mentira. À noite não tem sol. O cliente passa a consumir a energia da concessionária. Como ele injetou energia durante o dia, ele usa os créditos à noite. Mas mesmo que ele gere muito mais do que consome e até mande créditos para outro imóvel no mesmo CPF ou CNPJ, a conta nunca vem zero. Existe o custo de disponibilidade, que é a taxa mínima do padrão monofásico, bifásico ou trifásico, e a taxa de iluminação pública. A frustração de muita gente já começa aí, por culpa de vendedor que omite essa informação. Mas e a tal da taxação do sol? A partir de 2023, passou a valer a Lei 14.300. Vamos entender tecnicamente o que é essa lei. A nossa tarifa de energia no Brasil, ela é dividida em duas parcelas principais. Nós temos a TE, que é a tarifa de energia, que é o custo da geração da energia em si. E nós temos a TUSD, tarifa de uso do sistema de distribuição, que engloba os encargos e custos de transporte dessa energia. Dentro dessa TUSD existe um componente chamado fio B. O fio B é o custo da infraestrutura da concessionária, os postes, os cabos, os transformadores da sua cidade. Até antes dessa lei, o cliente on-grid usava essa rede inteira como uma bateria gigante de graça. Ele injetava 1 kWh na rede durante o dia e recebia 1 kWh de crédito à noite. Uma relação 1 para 1. A lei não taxou o sol. A lei passou a cobrar um pedágio pelo uso da infraestrutura. Agora, uma porcentagem do fio B
é descontada da energia que você injeta. Essa cobrança é escalonada. Começou com 15% do fio B em 2023 e foi para 30% em 2024 e vai subir gradativamente. Na prática, hoje se você injeta 1 kWh, volta para você cerca de 0,83 kWh de desconto. A economia ainda existe, ela só ficou um pouco menor. Com tudo isso na mesa, a grande pergunta é: ainda vale a pena colocar energia solar? E a minha resposta como engenheiro é sim, vale muito a pena. E eu vou te provar com números. Justificativa número 1. Mesmo com o fio B, a economia na conta de luz gira em torno de 70 a 90%. Ainda é uma economia muito grande. Justificativa número 2. Proteção contra a inflação. A tarifa de energia no Brasil sobe acima da inflação todo ano. Além disso, tem a bandeira vermelha na crise hídrica. Quando você gera a sua própria energia, você trava esse custo e se protege dessas bandeiras abusivas. Justificativa número 3. Valorização do imóvel. Um sistema solar valoriza o imóvel entre 4 a 6% na hora da venda, e os módulos têm vida útil de 25 anos. Justificativa número 4. Queda de preço dos equipamentos. Estudos apontam que os kits solares tiveram uma redução de preço, que passam de 30% recentemente. O custo dos equipamentos caiu muito, o que equilibra o aumento da taxa do fio B. Hoje, o payback, ou o tempo de retorno do investimento, no Brasil gira em torno de 3 anos e meio a 4 anos e meio. Para um equipamento que dura 25 anos, é um investimento absurdo de bom. Mas, atenção, a energia solar não é mágica para todo mundo. Mas quando será que não vale a pena? Se o cliente tem uma casa que fica vazia o dia todo e o consumo é baixíssimo, o retorno vai demorar muito tempo. Agora, se o cliente tem uma bomba de piscina, ar-condicionado o dia inteiro, ou uma padaria ou uma indústria, o retorno é violentamente rápido. Outro erro clássico de projeto é o dimensionamento engessado. Você projeta o sistema para a carga atual do cliente. Daí, o cliente, quando vê a fatura de energia baixa, ele se empolga e instala mais 3 ar-condicionados e depois reclama que a conta veio alta. O projeto precisa considerar ampliações futuras. Eu já atendi um cliente que era dono de uma padaria e o sistema fotovoltaico dele foi dimensionado para um consumo de 4.000 kWh mês. Depois de alguns meses da instalação, ele veio reclamar dizendo que a fatura dele ainda continuava alta. Quando nós fizemos uma visita para verificar o que estava acontecendo, nós descobrimos que o cliente duplicou o tamanho da padaria e instalou câmara fria na unidade consumidora. Isso dobrou o consumo dele e o sistema fotovoltaico dimensionado para ele já não era o suficiente para atendê-lo. Sempre que você for atender um cliente, pergunte se ele vai precisar ou tem planos para aumentar o consumo daquela unidade. O erro técnico mais grave é a escolha do inversor. Nós temos dois tipos: o inversor string, aqueles maiores que ficam na parede, e os microinversores, que ficam no telhado atrás da placa. O inversor string liga várias placas em série. Se uma placa sofre sombreamento de uma árvore ou de uma chaminé, a eficiência de todas as placas daquela série vão cair drasticamente. É um gargalo. Já o microinversor é individual. Se uma placa pegar sombra, só ela perde eficiência. As outras continuam no máximo. O microinversor é mais caro? É, mas se o telhado do cliente tem muitas águas, recortes ou sombras, você precisa usar o microinversor. Tentar economizar colocando inversor string em um telhado cheio de sombra é a receita para o cliente se frustrar e colocar a culpa na taxação do sol. Você sempre tem que proporcionar ao seu cliente o melhor tipo de geração para ele. Agora, se você vai utilizar o inversor string ou os microinversores, depende da sua análise como profissional. Antigamente, apenas a condição do telhado já justificava a escolha de um ou outro. Quando você tinha um telhado muito grande, sem nenhum sombreamento, o inversor string era muito interessante pelo seu valor reduzido comparado ao microinversor. Porém, em alguns estados já estão entrando em vigor as normas do Corpo de Bombeiros que usam a nova NBR, que regula as instalações de sistemas fotovoltaicos. E nos estados de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e Minas Gerais, essa nova norma já está em vigor e ela exige alguns cuidados com o sistema fotovoltaico
que aumenta bastante o custo da utilização dos inversores string. E no caso dessas normas, o inversor string ele precisa de algumas adequações para aumentar a segurança do sistema que o microinversor já possui. Então, muitas das vezes, esse inversor string provavelmente pode perder a sua atratividade, sendo mais interessante utilizar os microinversores. O ponto principal dessa norma está no cuidado com a tensão das strings. Quando você utiliza um inversor string, ele tem um conjunto de placas em série. E pela física, quando você coloca vários componentes em série, você precisa somar a tensão de cada um deles. Então, quando você tem aí 20 placas em série, você vai ter uma tensão de mais ou menos 800 volts. E isso é uma tensão muito alta e pode facilitar alguns acidentes no sistema fotovoltaico. E essa norma veio colocando condições para reduzir esse risco, onde o principal é quando você desliga o inversor, esses cabos que saem das placas e vão até o inversor, que antes poderiam estar com uma tensão de 800 volts, eles precisam cair para extra baixa tensão, diminuindo muito o risco de algum acidente em uma possível manutenção. Você, profissional da área, que já atua nesses estados, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Distrito Federal, já precisa estar a par de toda essa situação. Se você não atua nessas regiões, você pode colocar sua barba de molho, porque muito provavelmente todo o Brasil vai aderir a essa nova NBR e essas condições muito provavelmente vão ser aplicadas em todo o Brasil. Claro que tem um tempo para tudo isso ser exigido nas instalações. Aqui em Goiás, essa norma já está em vigência, porém ainda não estou recebendo notificações de que o Corpo de Bombeiros está exigindo esses cuidados. Tem um cliente que possui um inversor string em operação, ele recebeu a visita do Corpo de Bombeiros e o Corpo de Bombeiros ainda não exigiu a adequação do sistema fotovoltaico que ele tem. A norma já está em vigor, porém ainda não estou vendo essa aplicação na prática, mas muito em breve todo mundo que utiliza os inversores strings vão estar precisando fazer essas adequações e isso aí provavelmente vai abrir muita frente de serviço nos próximos anos. E para fechar o pacote, um dos problemas de quem já possui sistema fotovoltaico e anda tomando prejuízo por aí, um dos motivos pode ser a falta de manutenção no sistema. E muitas das vezes essa falta de manutenção é a simples limpeza dos módulos. Um sistema sujo, com poeira ou fezes de pássaros, pode perder até 30% da sua eficiência. É preciso fazer a limpeza e o reaperto das conexões para evitar aquecimento e perdas. Uma história que eu sempre conto para os meus clientes é que uma vez eu atendi um cliente que possuía uma granja. Nós implantamos lá um sistema bem robusto que gerava 500 kWh por dia. Esse cliente, ele possuía um caseiro e o caseiro ficava ali para atender às necessidades da sua fazenda. E ele fez um trato com esse caseiro, o sistema instalado foi instalado em solo, e ele fez um trato com esse caseiro para que ele lavasse as placas uma vez por semana. Quando você instala placas no telhado, você não precisa de uma lavagem com essa regularidade. Porém, o sistema dele, que foi projetado para gerar 500 kWh por dia, estava gerando 750 kWh por dia, porque as placas sempre estavam impecáveis, sempre estavam limpas, então a geração de todo o sistema foi muito além do esperado. Pessoal, o mercado cresceu e encheu de aventureiros fornecendo orçamentos milagrosos. Como profissionais da engenharia, nós precisamos orientar os clientes a fugirem do mais barato. O barato no mercado fotovoltaico custa a segurança do imóvel e a viabilidade do investimento. A verdade nua e crua é que a energia solar continua sendo um negócio excelente. A diferença é que a era de só jogar placa no telhado acabou. Hoje exige engenharia de verdade, cálculo de TURD, estudo de sombreamento e homologação bem feita. E eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha dessa cobrança do fio B pelo uso da rede? Acha justo pagar esse pedágio da concessionária ou acha que é um atraso para o setor? Conta aqui que eu quero ler a opinião da nossa comunidade. Se você gostou desse raio-x completo do mercado da energia solar, deixa seu like e compartilhe esse vídeo com aquele cliente que está em dúvida. E se inscreve no canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo.